Seja bem-vindo ao canal Videoaula de Humanas. Na aula de hoje vamos falar alguma coisa sobre pré-história. Vamos estudar o período mais antigo da história humana. O termo pré-história é criticado por retratar uma fase onde ainda não havia escrita. Então alguns perguntam, na pré-história não havia história? Na verdade, o termo não é o melhor, não é o mais adequado. A pré-história também é história. A ausência da escrita dificulta as pesquisas, as quais têm por base os objetos, esqueletos ou partes deles, inscrições rupestres e os sítios arqueológicos. Na pré-história, o homem dominou o fogo, descobriu a agricultura e o pastoreio, construiu casas, domesticou animais e plantas, inventou a roda, etc. A divisão da história em 5 grandes períodos foi criada no século XIX, numa época em que os historiadores valorizavam muito mais os documentos escritos do que outros tipos de fontes históricas. Para quem já esqueceu, essa divisão tradicional é a seguinte: pré-história vai do surgimento do homem até a invenção da escrita, por volta de 3000 a.C., e Idade Antiga vai de 3000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Idade Média vai da queda do Império Romano até a queda do Império Bizantino ou Constantinopla em 1453. Idade Moderna vai da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa em 1789. E a Idade Contemporânea vai de 1789 até os dias atuais. Foi na pré-história que o ser humano surgiu. Como surgiu o ser humano? Quando surgiu? Foi criado? Evoluiu? Há 2 alternativas como respostas: o evolucionismo e o criacionismo. O evolucionismo, ou teoria evolucionista, defende a ideia do surgimento e evolução do homem e dos animais ao longo do tempo. Os elementos físico-químico-biológicos surgiram, se autoprogramaram e evoluíram de maneira organizada e complexa ao longo de milhões de anos. Já o criacionismo defende o aparecimento simultâneo de matéria inorgânica e vida complexa. Defende a ideia de uma ação inteligente, uma mente que planejou algo bastante complexo, um programador, um criador. Não vamos aqui entrar em detalhes sobre um e outro, pois este não é o objetivo desta videoaula, ou seja, não vamos entrar em debates sobre criacionismo e evolucionismo. Cada um acredite no que quiser. O surgimento do homem na pré-história. Para tentar descobrir o surgimento dos primeiros seres humanos, a ciência só dispõe de fontes materiais, que são os sítios arqueológicos e os fósseis de animais e plantas. O que são fósseis? São restos ou vestígios de forma de vida vegetal e animal, os quais podem ser encontrados nas formações rochosas, camadas sedimentares, rastros, pegadas, etc. Os mais antigos fósseis encontrados de espécies que poderiam ser antepassados dos hominídeos estão bastante fragmentados devido ao desgaste ao longo de milhares de anos. Para a teoria evolucionista, é um enigma ainda indecifrável comprovar como ocorreu a evolução dos hominídeos até chegar ao homem atual. A divisão da pré-história. Para facilitar o entendimento sobre o mais antigo período da presença humana na Terra, os pesquisadores o dividiram em 2, Paleolítico e Neolítico. Outros pesquisadores dividem em 3, Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. O Paleolítico tem como principais características uma economia de subsistência, uso de objetos feitos de pedra lascada, ossos e madeira, sociedade de coletores, caçadores e pescadores. Ou seja, o ser humano não produzia seus alimentos. Ele dependia da caça, pesca de animais e da coleta de frutos, grãos e raízes. O ser humano caçava em bandos, devido à dificuldade de conseguir abater sozinho animais de grande porte. Caçar em bando já era perigoso, imagine sozinho, quando as chances de virar caça aumentavam consideravelmente. Nomadismo. Usavam cavernas como abrigo e não tinham morada fixa, pois viviam em função da oferta dos víveres, tanto do reino animal quanto do reino vegetal. Quando a oferta era pouco ou acabava, era preciso deslocar-se. Agrupavam-se em bandos ou hordas. O que é bando ou horda? É uma organização formada por grupos entre 25 a 50 pessoas, geralmente, e são ligadas por laços de parentesco. Foi a organização social
social mais comum dos primeiros tempos da humanidade. Era uma sociedade igualitária ou comunal, onde repartiam entre todos o produto da caça e da coleta. Esses bandos viviam cordialmente? Provavelmente não. Alguns bandos viviam do seu próprio esforço em busca dos alimentos. Outros bandos viviam da pilhagem, ou seja, atacavam para roubar os alimentos, roubar a caça, etc. Em termos de liderança política, poderia existir a figura do mais experiente caçador e do líder religioso, o xamã, uma espécie de sacerdote, médico, curandeiro, conselheiro e adivinho. Outra importante característica foi a da arte rupestre, as quais dividiam-se em gravuras e pinturas nas rochas e cavernas. As conquistas tecnológicas. No Paleolítico tivemos os objetos de pedra lascada, os ossos, a madeira, o surgimento da linguagem, os rituais religiosos, as manifestações artísticas das gravuras rupestres, a invenção do arco e flecha e a produção do fogo. O período neolítico foi uma fase marcante na qual o ser humano passou da condição de caçador-coletor para de produtor de alimentos, através da descoberta da agricultura e do pastoreio. Essa descoberta também é conhecida como Revolução Agrícola ou Agropastoril. Se antes o ser humano corria atrás das manadas a partir da agricultura, são as manadas que são atraídas para as plantações. Essa atração levou o homem a criar armadilhas, onde enclausurou os animais e passou a criá-los. Com a Revolução Agrícola, o ser humano deixou de ser nômade, tornando-se primeiramente seminômade e em seguida sedentário, ou seja, passou a viver próximo de sua plantação e criação. No Neolítico, essa passagem de caçador-coletor para agricultor e pastor, isso não significa que, a partir do Neolítico, o ser humano deixou de caçar e pescar. Claro, continuaram, só que agora a diferença é que ele não depende unicamente da caça e da pesca para sobreviver. No Neolítico, os bandos ou hordas evoluem inicialmente para a condição de tribos. O que são tribos? Uma organização social com base nos clãs, possuindo uma organização política maior do que a do bando. Em geral, as tribos surgem em um estágio de transição do Paleolítico para o Neolítico, também conhecida como Mesolítico. As tribos já conheciam a agricultura, embora a praticassem de maneira primitiva, ou seja, não intensiva, conhecida como agricultura de coivara. Além disso, iniciaram a criação de animais. Por exemplo, no Brasil, os índios criavam porcos do mato e capivaras. Viviam em aldeamentos semipermanentes. Em torno de 100 a 1000 pessoas. Eram seminômades, ou seja, migravam para novas frentes quando a situação alimentar ficava difícil ou quando a liderança religiosa assim determinava, deslocando-se ao longo do território brasileiro, geralmente do centro do Brasil para o litoral. Segundo os pesquisadores, foi no Neolítico que surgiu a primeira divisão do trabalho, a partir do sexo e idade. Os homens cuidavam do pastoreio, da caça, da pesca, e com o avanço tecnológico, do serviço mais pesado da construção de casa, dos canais de irrigação, dos barcos, etc. As mulheres trabalhavam na agricultura e cuidavam das crianças. Segundo as pesquisas, a agricultura teria sido descoberta pelas mulheres, partindo do princípio da observação ao longo do tempo das sementes que eram jogadas ao redor de onde viviam. A prática da agricultura afetou de maneira igual todos os povos? Não, pois a velocidade das mudanças é diferente em cada povo. No caso dos índios do Brasil, não existiu a Revolução Agropastoril, através da qual surgiram as primeiras civilizações. Alguns dos motivos foram o isolamento geográfico e a ausência de contatos sociais com os povos de outros continentes. Os homens não trabalhavam na agricultura? Trabalhavam e muito. Essa divisão do trabalho citada ocorreu no início do Mesolítico ou Neolítico Primitivo, e isso variava de povo para povo. Eu citei o exemplo dos povos indígenas do Brasil colonial.
De uma maneira geral, ao longo da história, devido ao maior porte físico, coube aos homens as tarefas mais pesadas e arriscadas, tais como as caçadas, as guerras de conquista, a defesa das vilas e cidades contra invasores, o trabalho pesado da construção de canais de irrigação, das casas, templos, palácios, estradas, trabalhos nas pedreiras, nas minas, etc. Com o passar do tempo, o ser humano desenvolveu uma agricultura intensiva em grande escala, juntamente com a criação de animais, tais como bois, cavalos, ovelhas, porcos, bodes, etc. Desta maneira, os grupos humanos foram obrigados a passar longo tempo junto ao seu local de trabalho. Toda essa atividade favoreceu a sedentarização, ou seja, o homem passou a ter moradia fixa. A intensa atividade agropecuária gerou enorme quantidade de excedentes, os quais passaram a ser trocados. Surgiu assim outra grande invenção humana, o comércio. Outras invenções importantes do Neolítico foram a cerâmica, os instrumentos e armas de metal, o arado puxado por bois, as novas técnicas de irrigação e adubação, etc. A divisão do trabalho foi ampliada, ou seja, surgiram novas atividades, tais como a do artesanato, a da tecelagem, a vidraçaria, a metalurgia, ourivesaria, marcenaria, construção de casas, de barcos, etc. O comércio passou a ser uma atividade essencial, pois as pessoas já são muito mais dependentes umas das outras. Um tem o trigo, outro tem a cevada, outro tem a carne, outro tem as frutas, outros remédios, o outro tem o tecido, o outro tem as joias, o outro tem o vidro, o outro tem os vasos cerâmicos, etc. A população das tribos foi crescendo ao ponto de tornarem-se vilas e cidades. A sociedade tornou-se complexa, surgiu assim a civilização, e junto com a civilização surgiu o Estado, ou seja, o conjunto de instituições responsáveis pela administração de um povo, tendo o poder de impor leis, regulamentos, punições, tributos, etc. O Estado e a centralização do poder político. O surgimento do Estado foi uma consequência da centralização do poder. Como ocorreu esta centralização? Segundo os estudiosos do assunto, os primeiros líderes políticos foram aqueles que conseguiram vencer as disputas com outros chefes de tribos, passando assim a administrar muito território e muitas pessoas. Com sua forte liderança guerreira, conquistou tanto a simpatia quanto o temor, passando a ser visto também como um representante dos deuses ou até um dos deuses. Dessa maneira, o modelo político desses primeiros tempos era, de uma forma geral, uma teocracia, que é uma mistura de governo político e religioso. Pré-história brasileira. A chegada do ser humano à América e ao Brasil, quais são as hipóteses? Primeira, o ser humano teria vindo da Ásia por terra, através do Estreito de Bering, durante a última glaciação. Segunda, teriam vindo por mar, após uma travessia do Oceano Pacífico. Terceira, teriam vindo tanto pelo Estreito de Bering quanto pela travessia do Oceano Pacífico. O crânio de Luzia. Em 1974, foram encontradas partes de um esqueleto humano num sítio arqueológico em Minas Gerais, o qual passou a fornecer novas interpretações sobre a chegada humana nas Américas e no Brasil. O achado, que tem cerca de 11.500 anos, recebeu o nome de Luzia. Luzia era uma mulher jovem e possuía provavelmente 1,5 metro de altura. Em 1999, através de computação gráfica, foi revelada uma provável face de Luzia, a qual lhe dava a aparência de pessoas oriundas dos aborígenes da Austrália ou da Nova Guiné. Essa tese da origem australasiana de Luzia já foi contestada por estudos mais recentes, os quais dão nova face ao crânio, relacionando aos demais ancestrais dos índios modernos. Como teria ocorrido a dispersão do ser humano nas Américas? O Brasil teria sido a última região a ser ocupada ou foi uma das primeiras? Qual sítio arqueológico seria o mais antigo das Américas? Estaria ele na América do Norte ou na do Sul? Os sítios arqueológicos existentes ainda não fornecem uma resposta satisfatória e são motivos de debates. Durante muito tempo, as pesquisas indicavam que a ocupação teria começado pela América do Norte, por estar mais próxima do Estreito de Bering.
A cultura Clovis trata-se de um sítio arqueológico localizado na cidade de Clovis, Novo México, Estados Unidos. Com cerca de 13.500 anos, era considerada a mais antiga prova da presença humana nas Américas. Com as descobertas de outros sítios arqueológicos, a cultura Clovis passou a ser questionada. Dentre estes novos sítios, destacamos o sítio Monte Verde, no sul do Chile, datado em torno de 15.000 anos, o sítio Middlecroft, na Pensilvânia, Estados Unidos, que teria em torno de 16.000 anos, e o sítio de Pedra Furada, no Piauí, que teria por volta de 30.000 anos ou mais. Não há consenso entre os arqueólogos sobre qual deles é o mais antigo. Sempre há contestações sobre as datações dos objetos encontrados. Os paleoíndios do Brasil. Quem foram os paleoíndios? Foram os primeiros habitantes de um Brasil bastante diferente, onde o clima era outro. Naquela época, mais de 9.500 anos atrás, ainda existia a megafauna. O que era a megafauna? Um grupo de animais de grande porte que desapareceu a partir das fortes mudanças climáticas. Na megafauna brasileira existia, dentre outros, os tigres de dente de sabre, preguiças gigantes e tatus gigantes. Os paleoíndios eram caçadores e coletores. Alguns deles habitaram cavernas e grutas, onde deixaram as marcas de sua presença através da pintura nas rochas, objetos de pedra e sepultamentos. Dentre alguns sítios dessa época, destacamos o povo de Lagoa Santa, os povos de Humaitá e Umbu e os povos dos Sambaquis. O que são os Sambaquis? Sambaqui é uma palavra originária do tupi, vem de tamba ou samba, que é concha, e qui, que é amontoado. São sítios arqueológicos localizados próximos ao mar, caracterizados por enormes depósitos de diversos materiais, tais como restos alimentares de peixes, utensílios como pontas de flecha e lança, conchas, ossos, colares, zoólitos, etc. Com o passar dos anos, esses montes de lixo orgânico sofreram um processo de fossilização. Os povos dos sambaquis chegavam até a enterrar seus mortos nesses depósitos. Segundo os pesquisadores, os povos dos sambaquis, ou concheiros, desapareceram há cerca de 2.000 anos. Quais foram as causas de seu desaparecimento? Há duas possibilidades. A primeira foi a escassez dos recursos alimentares marinhos devido à coleta abusiva. A segunda, a chegada de outros grupos humanos, talvez os tupi-guaranis. A maior parte dos sambaquis brasileiros localizam-se ao longo do litoral, entre os estados do Rio Grande do Sul, indo até a Bahia, e na região norte, que vai do Maranhão até o Pará.